Foi em 2026, desculpa, 2025, que o Comitê Central do MPLA chegou a uma conclusão de que o Valdir Cónigo não se encaixava com os padrões do partido e achou por bem colocar ele de lado, cadeira ao máximo que ele desejava, fora de questão, e pronto, foi expulso. Valdir e o advogado Sérgio Raimundo chegaram a uma conclusão de que foi completamente injusto essa expulsão e recorreram ao Tribunal Constitucional. Hoje, o Tribunal Constitucional congela a decisão se foi ou não expulso por justa causa, e o Congresso do MPLA está marcado para 2026, este ano, né? Faltam poucos meses, e até agora nem água vem, nem água vai, não há decisão final sobre essa questão aí no tribunal da presidente Laurinda Cardoso. Bem, o portal é Debata GTV, o assunto é de extrema importância. Eu sou JHM, sejam todos bem-vindos. O vosso like ajuda a entender, ajuda com que o YouTube perceba que o conteúdo é de extrema importância e que os angolanos devem consumir e ele automaticamente partilhar para essas pessoas. Bem, caros amigos, o partido MPLA expulsa militantes sem direito de defesa, violação flagrante de direitos constitucionais e Tribunal Constitucional paralisa a decisão. É este assunto que trouxemos, é este assunto que o Tribunal vai consumir, porque nós estamos a fazer isto para o Tribunal, para o MPLA, para a sociedade angolana e para todos que se interessam com assuntos que concernem ao nosso país. Muito bem, Valdir Cónigo, membro do Comitê Central há 24 anos, foi condenado sem ser ouvido. TC admite ação, mas silencia 2 meses, enquanto direitos fundamentais são pesados. Quem é Valdir Cónigo e por que foi expulso daquele partido? Bem, Valdir de Jesus Sacramento Cónigo é solteiro, natural de Malange, nascido a 9 de março de 1982, residente em Luanda, no município de Talatona, bairro Talatona, é portador do bilhete de identidade, número... Está na diáspora e precisa de apoio jurídico? A Glória e Leonídio Limitada é especialista em consultoria para vistos, IRS, recibos verdes e abertura de negócios. Contacte já. WhatsApp Angola, mais 244. Valdir Cónigo é militante do MPLA há 24 anos, conforme já disse aí, consecutivos. É membro do Comitê Central do partido filiado desde 1998, com cartão de militante número 40.000. As suas cotas estão pagas até janeiro de 2027. Antes de tudo isto acontecer, não tinha antecedentes disciplinares. Era um militante respeitado, integrado e contribuinte regular do partido que ajudou a governar durante 2 décadas e meia. Bem, qual foi o crime que resultou expulsão de Valdir? O crime que resultou na expulsão do Valdir Cónigo foi porque ele questionou, não é, os procedimentos internos do MPLA, manifestou vontade de candidatar à presidência do partido, exigir respeito pelos direitos, ou seja, pelos princípios democráticos dentro da organização, recusar aceitar o autoritarismo de uma liderança que ignora estatutos e Constituição. Isto é o que levou o Comitê Central do MPLA a decidir que Valdir Cónigo deveria ser expulso. Cronologia e arbitrariedade, ou seja, cronologia da arbitrariedade. O processo disciplinar contra Valdir Cónigo foi aberto formalmente a 31 de março de 2025 pelo Comitê Central do MPLA.
A partir dessa data, iniciou-se um procedimento que violaria sistematicamente direitos constitucionais fundamentais. Passaram-se mais de 2 meses. A 7 de março de 2025, nota-se a data anterior ao processo, Valdir Cónigo foi convocado para comparecer perante a Comissão de Disciplina do MPLA e compareceu acompanhado do seu advogado Sérgio Raimundo, do escritório Sérgio Raimundo e Associados, e olhem só a novidade, né? A Constituição da República de Angola garante a todo o cidadão o direito inalienável de ser assistido por advogado em qualquer procedimento administrativo ou judicial que possa afetar os seus direitos. Mas, infelizmente, o MPLA recusou a estada do advogado Sérgio Raimundo junto do Sr. Valdir, né? O MPLA recusou-se a permitir que o advogado estivesse presente. Perante esta negação de um direito constitucional elementar, Valdir Cónigo recusou participar na audição. Saiu da sala, não fez barulho, não confrontou ninguém, simplesmente exerceu seu direito de não participar num processo desprovido de garantias mínimas. Isto foi interpretado como rebelia. Quer dizer, eles negam primeiro, não é? E depois acham que não é um bocadinho incoerente isto, de respeitar a Constituição. Vamos avançar. Expulsão sem ser ouvido. Valdir Cónigo nunca foi formalmente ouvido sobre as acusações específicas contra ele. Nunca lhe foi apresentado um documento detalhando o que exatamente tinha feito de errado, não é? Quais as provas, quem testemunhava contra ele. A Comissão de Disciplina nunca o escutou, né, articulando sua defesa. Nunca lhe permitiu apresentar documentos ou testemunhas em seu favor. Nunca lhe deu oportunidade de contra-argumentar as acusações. Este padrão de procedimento é precisamente o que constitui abuso de poder disciplinar, mesmo em processos criminais, onde pessoas são acusadas de assassinato, roubo, traição, crimes incomparavelmente mais graves. Existe o direito de ser ouvido, o direito de confrontar acusadores, o direito de apresentar defesa. Mas um militante do MPLA que questionou a liderança foi tratado como criminoso de guerra. A 31 de outubro de 2025, na nona sessão ordinária do Comitê Central do MPLA, a expulsão foi aprovada. Aprovada e bem aprovada, né? Valdir Cónigo soube pela primeira vez da decisão final, não através de um documento formal notificando-o da sessão e das razões, mas através de comunicados internos do partido. Foi expulso das fileiras do MPLA, perdeu seu lugar no Comitê Central, perdeu o estatuto que manteve durante 24 anos, não é? Tudo isto sem nunca ter ou nunca ser adequadamente ouvido, sem nunca poder defender-se, sem nunca poder alegar seus direitos constitucionais. Violações constitucionais flagrantes. Bem, a Constituição da República de Angola, do nosso país, no seu artigo 30, garante o direito ao contraditório. E isto significa que ninguém pode ser julgado ou punido sem conhecer as acusações e ter a oportunidade de ser ou de se defender. Este é um direito fundamental, né? Não um privilégio que possa ser retirado conforme a vontade de líderes políticos. O artigo 20 da CRA, Constituição da República de Angola, consagra a igualdade de direitos e deveres entre todos os cidadãos. Ninguém pode ser tratado de forma diferentemente apenas porque questiona autoridades ou manifesta ambições políticas. O artigo 195 da Constituição de Angola
estabelece que os direitos fundamentais vinculam todos os órgãos do Estado e também os particulares, incluindo organismos privados como partidos políticos. O MPLA, enquanto a organização que governa a nação, está constitucionalmente vinculado a respeitar estes direitos. Não pode violar na sua estrutura interna o que proíbe nas suas leis. A lei dos partidos políticos, no seu artigo 29, número 2, estabelece garantias processuais mínimas para qualquer procedimento disciplinar dentro de um partido. O MPLA ignorou cada um desses detalhes, cada um desses artigos. Infelizmente, o partido ignorou. A ação de impugnação e admissão pelo Tribunal Constitucional. Valdir Cónigo, através de seu advogado, Sérgio Raimundo, apresentou ação de impugnação da resolução do Comitê Central do MPLA a 15 de dezembro de 2025. A ação impugnava a inconstitucionalidade dos procedimentos seguidos e a ilegalidade da taxação aplicada. O Tribunal Constitucional, sediado em Luanda, recebeu a ação a 8 de janeiro de 2026. A juíza conselheira presidente, doutora Laurinda Prazeres, preferiu o despacho admitindo a ação de impugnação. O processo foi registrado sob o número 1420-D/2025, relativo a partidos políticos e coligações. Bem, no despacho, o tribunal admitiu a ação nos termos das disposições conjugadas da linha D do número 1 do artigo 63 da Lei do Processo Constitucional da linha J. Isto significa que o Tribunal Constitucional reconheceu que a ação tinha fundamento constitucional e legal para ser ouvida. A medida cautelar foi aceita, suspendendo os efeitos da expulsão. Formalmente, Valdir Cónigo mantém o seu estatuto de militante do MPLA e de membro do Comitê Central até que seja proferida decisão final. Morosidade judicial suspeita. Desde 8 de janeiro de 2026 até hoje, 14 de fevereiro de 2026, passaram-se exatos 2 meses, o Tribunal Constitucional silencia. Nenhum acordo foi proferido, nenhuma indicação pública sobre quando a decisão será tornada pública, apenas silêncio. Isto é extraordinariamente preocupante. Um processo sobre direitos fundamentais, sobre a constitucionalidade de procedimentos, sobre a legalidade de sanções aplicadas a um membro de estruturas políticas centrais, permanece indefinidamente em limbo. Não há justificação para um atraso desta magnitude num tribunal cuja função é precisamente garantir a supremacia da Constituição. Há precedentes recentes que demonstram a discrepância de tratamento. Se a ação de impugnação fosse apresentada por um militante da UNITA, o maior partido de oposição, em circunstâncias idênticas ou similares, o Tribunal Constitucional teria proferido decisão em semanas, não em meses. A diferença de celeridade não é coincidência. É escolha política. Calendário político e pressões institucionais. O calendário político angolano oferece contexto perturbador. O Congresso Ordinário do MPLA ocorrerá em breve. As eleições gerais de 2027 aproximam-se. O Tribunal Constitucional, mantendo a ação em aberto, beneficia o partido no poder. Se Valdir Cónigo fosse reintegrado nas fileiras do MPLA antes do Congresso, seria membro pleno do Comitê Central com direito a voz e voto nas discussões. Tal como manifestou, é candidato à presidência do partido. A sua presença no Congresso, especialmente considerando que é o único com coragem para confrontar na cara a liderança, como foi dito, criaria constrangimentos políticos para os líderes atuais. Há alegações de que o Tribunal Constitucional está a receber pressões do Executivo, especificamente do Presidente da República, João Lourenço, para atrasar deliberadamente a decisão. Embora não possa ser confirmado publicamente sem investigação, o padrão de morosidade combinado com o contexto político é muito suspeito. João Lourenço governa Angola há quase 10 anos. É presidente do MPLA. Tem interesse direto em manter a sua posição dentro do partido e na nação. Uma liderança alternativa dentro do MPLA, especialmente alguém como Valdir Cónigo, que conquistou respeito por questionar procedimentos, representa ameaça política direta. A melhor estratégia seria manter Valdir fora do partido até que as eleições passem, até que o Congresso se realizasse, até que a situação política se estabilizasse.
O Tribunal Constitucional, se estiver efetivamente a receber pressões, torna-se cúmplice nesta estratégia. Transforma-se de guardião da Constituição em instrumento de manipulação política. O Estado de Direito em causa. Um Estado democrático funciona baseado em que as instituições, executivo, legislativo e judicial, respeitam constituições e leis. O MPLA é o partido no poder. Governa os três ramos. Se o MPLA viola direitos constitucionais internamente sem que o Tribunal Constitucional intervenha, isto significa que não existe Estado de Direito real em Angola. Como pode o MPLA exigir que cidadãos respeitem direitos humanos, que criminosos sejam julgados com garantias processuais, que autoridades administrem com justiça, quando internamente o partido pisar direitos constitucionais fundamentais de seus próprios membros? A resposta simples: não pode. Há uma profunda hipocrisia numa estrutura de poder que viola na sua casa o que prega para a nação. Pressão sobre instituições. O Tribunal Constitucional de Angola enfrenta questionamento sério sobre sua independência. Se a decisão neste caso demonstrar que o Tribunal escolhe morosidade quando beneficia poder político, a instituição perde credibilidade. Cidadãos deixam de acreditar que direitos constitucionais serão protegidos. Observadores internacionais questionam o Estado de Direito em Angola. O MPLA enfrenta consequência de longo prazo. Militantes como Valdir Cónego que questionam liderança têm direito a tal. Partidos políticos democráticos permitem diversidade interna. Partidos que expulsam membros sem devido processo comportam-se como regimes autoritários. O Executivo, particularmente o Presidente João Lourenço, enfrenta a questão fundamental: quer ser recordado como líder que respeitou a Constituição ou como líder que a usou contra opositores e críticos internos? Exigências claras. Ao Tribunal Constitucional, profira a decisão imediatamente. A Constituição não permite atraso indefinido. Se existe fundamento legal para anular a expulsão, como sugerem procedimentos violados, anula agora. Se considerar a expulsão legal, o que seria notável dadas as violações documentadas, explique publicamente, em detalhes, como justifica negar direitos constitucionais fundamentais. Mas silêncio não é opção aceitável. Ao MPLA, reconheça que procedimentos internos devem respeitar direitos constitucionais. Reformule estatutos disciplinares para garantir contraditório, direito a advogado, acusações formais. Comporte-se como partido democrático, não como regime autoritário. Ao Presidente João Lourenço, assuma compromisso público com o Estado de Direito. Se pressões foram exercidas sobre o Tribunal Constitucional, cessas. Demonstre que liderança angolana respeita instituições independentes. Conclusão. Valdir Cónego é símbolo de um problema maior em Angola: fragilidade do Estado de Direito quando instituiciona choca com poder político. Um homem foi punido arbitrariamente. Um tribunal poderoso permanece paralisado. Um presidente governa segundo conveniência. Uma nação observa. A decisão do Tribunal Constitucional sobre este caso definirá se Angola tem verdadeiramente Constituição ou apenas documento de papel. O mundo está observando. Muito bem, caros amigos. Vamos falar através da caixa dos comentários. É isto aí. O caso Valdir Cónego de Malange e Tribunal Constitucional, MPLA e o Presidente da República. Será o Presidente da República, será as orientações vêm do Presidente da República para tardar a decisão do Tribunal Constitucional? Vamos conversar através da caixa dos comentários. Nós somos gratos pela presença, gratos pela preferência. É mais um vídeo que chega ao fim e até breve, caros amigos.